Oi, galera, vamos continuar então falando sobre excludentes de juridicidade. Então a gente conseguiu concluir no vídeo passado os dois excludentes de conceito legal e agora vamos falar um pouco sobre estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Como a gente disse, são os dois excludentes que têm um conceito doutrinário. Isso significa tão somente que os requisitos deles foram trabalhados mais pela doutrina, porque não são dois institutos criados pelo direito penal. Eles são emprestados. A origem, o que é dever legal e o que é um direito que pode ser resguardado pelo direito penal foram criados por outras ciências do direito, e o direito penal é somente dizer a gente protege. Estando nessas duas circunstâncias, a gente protege. Então, o estrito cumprimento do dever legal, ele é muito específico e muito amplo, porque a gente tem que ter ciência do que é esse dever legal. Esse dever legal, principalmente, cumpre dizer que é o respeito ao princípio da legalidade. Esse dever tem que estar atribuído ao sujeito que o exerceu, ele tem que estar atribuído por um instrumento legal. Esse instrumento normativo, ele pode ser um decreto, ele pode ser um regulamento ou qualquer outro ato administrativo infralegal, desde que seja originário de lei. Existe uma lei que ampare aquele instrumento normativo. Então a gente tem como exemplo os instrumentos que criam os decretos, que criam os regimentos das corporações, as corporações militares estaduais, as guardas civis municipais. Cada um desses decretos, eles têm um amparo legal, que é a Constituição Federal, a Constituição do Estado, e são esses instrumentos normativos que vão especificar o que é o dever legal de cada sujeito. Eu peço para que vocês tenham muita atenção nisso, porque principalmente quem tem interesse em fazer prova de concurso, entre outras provas, isso abre um leque muito grande, porque dependendo da prova que vocês forem fazer, dependendo da corporação, muita gente tem interesse em fazer prova para bombeiro, polícia militar, polícia civil e guarda municipal. Você tem que conhecer a legislação a qual você vai se submeter. Então, se eu vou fazer uma prova para a guarda municipal, eu tenho que conhecer qual é o dever legal atribuído àquela guarda. E aí eu vou estudar um instrumento normativo específico para aquilo. Das polícias militares civis também. Vou estudar o decreto estadual que impõe o regimento daquelas duas corporações. E aí, dependendo também da função de cada um, da autarquia, da autoridade que cada um exerce. Então, a gente tem que entender que a patente vai mudar e os deveres legais vão mudar dependendo de cada corporação, dependendo de cada estado, dependendo de cada município. Então, por isso a amplitude de reconhecer o que é o estrito cumprimento do dever legal. Mas, para conhecimento geral do que é esse instituto, eu tenho que, primeiro, deixar claro que esse dever tem que ser um dever legal no sentido de estar previsto legalmente, ter um amparo de um instrumento normativo, mesmo que seja administrativo e infralegal, mas que tenha um amparo do instrumento normativo da nosso conjunto de leis. E quando, uma outra característica, eu, sujeito que tem esse dever legal, quando vou exercê-lo, sabendo que porventura esse dever legal vai recair numa infração, numa antijuridicidade, eu tenho que saber que tenho aquele dever legal naquele momento e estar em pleno gozo do exercício dele. Isso porque existem algumas patentes que estão em exercício somente no momento que estão cumprindo seu dever, somente no momento que estão em escala, outras não, outros deixam o sujeito em exercício pleno a qualquer tempo. Então ele tem que ter ciência dos limites também desse seu dever legal, dos requisitos para poder exercê-lo, e ciência que está exercendo naquele momento. Então tem que ser um dever legal, e o sujeito que está imbuído desse dever saber que tem esse dever legal naquele momento e que está o exercendo naquele momento. Outra característica principal para que eu possa exercer esse dever legal é que ele seja estrito. E estrito, nesse sentido, implica dizer que ele seja adequado, ele seja proporcional ao que eu estou praticando. E a estriticidade desse meu dever é tomar, nesse momento, tomar as medidas que são necessárias para aquela situação que eu estou me deparando, e por isso estou exercendo esse meu dever legal. Eu não posso me exceder. O exceder retira a característica do estrito. Aí, quando eu recaio em excesso, eu respondo pelo crime e pelas consequências do excesso.
Se eu não me excedo, sim, eu estou estrito, está aí a necessidade da proporcionalidade da conduta. E por que o Estado deixa bem clara essa característica de ser estrita? Porque o sujeito ele já tem um dever que lhe atribui a prática de possíveis condutas antijurídicas, legais, pela atribuição de sua prerrogativa. Mas ele tem que ter a cautela e o cuidado de exercer de forma estrita, necessária, usando a força que empreende para o momento correto. Exemplos dessa situação são do sujeito que dá voz de prisão, do sujeito que consegue cercear a liberdade de alguém, do médico que tem que fazer uma cirurgia de emergência sem a pessoa estar acordada. Eu preciso fazer uma intervenção que é uma mácula à integridade corporal. Então, a gente não faz só para essas corporações policiais, mas existem outras circunstâncias que mostram esse exercício regular do direito. Mas lembrando as características, um exercício regular do direito não, o estrito cumprimento do dever legal. Mas reforçando as características, um dever legal realmente previsto, uma normativa definida que deixe claro quais são as atribuições, as prerrogativas de função desse dever legal, o sujeito ter ciência de que está exercendo esse dever naquele momento e exercer de forma estrita. Diferencia um pouco do exercício regular de um direito, e aí eu tomo a liberdade de simplificar isso dentro do que a gente conhece de doutrina. O exercício regular de direito é quando o sujeito ele exerce qualquer direito, mesmo sem ser uma prerrogativa de função. Por isso que eu gosto de trabalhar esses dois conteúdos juntos, porque, em regra, o exercício de um direito por uma atribuição de prerrogativa de função, ele é o estrito cumprimento de um dever legal. Quando eu, cidadão, exerço um direito meu, que não é um dever legal, mas é um direito meu previsto, aí eu entro no exercício regular de um direito. E as principais características é que também tem que ser um direito previsto, como eu usei no exemplo do vídeo anterior, direito de retenção previsto pelo Código Civil, por exemplo, é um direito previsto, uma normativa. Essa normativa tem que ter amparo de lei, mas ela pode ser uma normativa também de natureza infralegal, como um decreto. Agora mesmo que a gente está vivendo um momento de muitos decretos, a gente tem que ter esse tipo de cautela. Por exemplo, um estabelecimento comercial se negar a atender um cliente ou forçar o cliente a ter distanciamento dos outros clientes, isso é um exercício regular de um direito também. Eu não estou ferindo do cliente a sua liberdade de ir e vir, porque eu estou amparado no decreto que me dá essa prerrogativa. Não é um dever legal, porque não tem uma previsão legal dizendo que eu tenho aquela tarefa, mas é um direito que me é atribuído. É como se o dever legal ele fosse um grupo de direitos. Então eu tenho num grande grupo os direitos garantidos, o exercício regular de um direito, e esses direitos que estão previstos numa regulamentação que mostra que é uma prerrogativa de função, ele é um grupo menor. Aí entra sim no dever legal, direito e dever. E no exercício regular de um direito, esse direito é legalmente previsto, eu tendo a ciência de que tenho esse direito antes e que por isso estou exercendo, não pode ser ao jogo do acaso, eu tenho a ciência que tenho direito de retenção, eu presto atenção nas características que o Código Civil me diz para poder ter esse direito de retenção, pedir autorização, não invadir o domicílio, parará, e quando eu exerço esse direito, eu tenho essa previsão. E esse direito tem que ser exercido de forma regular, ou seja, dentro dos trâmites que aquele direito exige. Um exemplo do direito de retenção: eu tenho um contrato com um inquilino não pagou, eu fiquei com a dívida, ele abandonou a casa, eu não tenho mais o direito de posse, eu tenho propriedade, então eu tenho que pedir à justiça o direito de posse para poder entrar novamente naquele domicílio e retomar a posse dele para mim, por conta do contrato que eu tinha de inquilinato. Outra situação, ele deixou coisas lá, ok, é só pegar? Não, o direito de retenção tem que solicitar, mostrar que o que eu estou pegando está no valor equilibrado à dívida que ele me deixou. Então a regularidade disso, o exercício regular de um direito é manter a regularidade do exercício desse direito. Se eu não mantenho a regularidade, e quem disse essa regularidade não é o direito penal, vai ser aquele direito que eu estou exercendo, se eu não mantenho a regularidade disso, eu não estou garantindo o exercício regular de direito. Aí poderia recair no invasão do domicílio, no crime de apropriação indébita, nesse sentido. Eu gosto muito de trazer um exemplo para fechar esses dois excludentes. Eu gosto muito de fazer um exemplo com uma situação que a gente vê de forma corriqueira. A cada 2 anos, nas eleições, a gente tem, dentre a logística empreendida pelo TRE para a garantia do sufrágio universal, a gente tem a necessidade de um trabalho voluntário.
que são as pessoas requisitadas, ou hoje muita gente vai voluntariamente para trabalhar nas eleições. Mesário, né, e presidente de mesa, entre outras definições. A gente tem que entender que no exercício regular de um direito, aquele direito é previsto para qualquer cidadão. No estrito cumprimento de um dever legal, aquele dever legal é atribuído com uma prerrogativa de função para aquele sujeito que está exercendo aquela função. Aquele sujeito, ele é um agente do Estado. Eis a diferença também para o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. Hoje, o sujeito que atribui as suas prerrogativas no estrito cumprimento do dever legal, ele está em exercício do poder do Estado. São funções essenciais. É claro que, pós-Constituição de 88, o Estado delegou muito dessas funções, como a segurança. A segurança não é só única do Estado. Uma parte da segurança, sim, para as corporações, mas a segurança já pode ser privada. Segurança de banco, segurança de escola, ela pode ser privada, sim, em algumas situações. Educação, ela pode ser privada também. Mas aquele sujeito, naquele momento, está exercendo uma função pública. Tem prerrogativas de função também, o posse de arma, né, o uso da força. É possível. A Constituição de 88 delegou isso, não é a privatização, é a delegação, a concessão que o Estado trouxe a partir de 88, como a educação, que era em regra do Estado e depois passou a ser privado também, pela concessão. Mas esses agentes estão em exercício de um dever legal e naquele momento de prerrogativa de função. Sim, prerrogativa de função. Quando eu falo nessa questão do sufrágio, normalmente os sujeitos que estão exercendo essa função de mesário, mesmo que sejam funcionários públicos ou não, agentes privados, naquele momento que estão exercendo aquelas funções, têm um dever legal. Eles estão em função do Estado. Então, eles estão exercendo um dever legal. Aí eu vou para a situação do sujeito que está numa fila, enfrentando uma fila para fazer a sua votação, e tem um outro sujeito conturbando o sufrágio, conturbando esse direito que a gente tem de votar. Ele está manipulando, fazendo baderna. E aí, a gente quando, não sei se vocês já foram, em algum momento já trabalharam com eleição, mas a gente recebe um treinamento, que aí, eu já trabalhei algumas vezes, que você pode dar voz de prisão. O chefe de mesa, né? Ele pode dar uma voz de prisão porque ali é um território que não pode ter baderna e tudo mais. Então ele tem essa autoridade. Naquele momento ele está investindo em autoridade do Estado. Ele está exercendo dever legal. Então imagina na situação, essa fila, está lá o sujeito fazendo bagunça e o chefe de mesa lá, o presidente de mesa chega e dá uma voz de prisão para ele. Naquele momento ele está privando a liberdade do sujeito. Ele estaria praticando o crime se não fosse a justificativa de quê? Do dever legal. Ele está em estrito cumprimento do dever legal, considerando que ele está exercendo um poder atribuído a ele legalmente e que aquele poder é um poder advindo do Estado. Ele está em representação ao poder do Estado. Imagina uma outra situação que, ao invés de ser a voz de prisão dada pelo chefe de secretaria, é uma voz de prisão dada por alguém que está na fila. Alguma das pessoas que está na fila. Essa pessoa pode dar uma voz de prisão? Pode. Porque o nosso Código Processual Penal dá o direito a qualquer um do povo, pode, em um flagrante delito, na iminência de flagrante delito, dar voz de prisão. Só que esse sujeito que está na fila, que não é atribuição do Estado, ele dá a voz de prisão por cidadão que é, e amparado no Código Processual Penal que permite isso, esse sujeito ele não está agindo em estrito cumprimento de um dever legal. Ele está agindo em exercício regular de um direito. Sim, porque é um direito de qualquer um dos cidadãos. Quem disse isso? O CPP. A qualquer um do povo, em iminência de flagrante delito, pode ser dado voz de prisão. Então ele cesseia a mesma liberdade, só que por marcos legais diferentes. No primeiro momento, o chefe de secretaria, por estrito cumprimento do dever legal, ele tem uma atribuição legal para isso, para a prerrogativa de função, e o cidadão que está na fila por exercício regular de um direito. Essa é a situação que diferencia esses dois excludentes. É isso. Realmente eles são mais simples. Claro que a gente vai trabalhar isso um pouco com alguns exercícios, mas mandem suas dúvidas que a gente vai responder a cada um, porque as dúvidas também ajudam e engrandecem esse nosso conteúdo, esse nosso encontro. Espero vocês. Até a próxima.